do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Estamos felizes por esse momento maravilhoso, né? De podermos participarmos da mesa do Senhor. É um privilégio do povo de Deus, né? A festa mais abençoada, né? Que a igreja tem a oportunidade de participar. Que nós possamos estarmos com os nossos corações contritos, né? E preparados para esse momento, para nós participarmos da mesa do Senhor. Pode soltar, irmão. Amém, Jesus. Filho de Deus.
seja o nome do Senhor. Glória a Deus, o Pai é o nome do Senhor. Deus é fiel. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar. E Ele vai falar com cada um de nós agora nesse momento. Quer convidar aqui a irmã Ana Cláudia a trazer essa palavra? Cura a sua cabeça, vamos falar com o Pai, porque através da palavra Ele vai falar com cada um de nós. Sabemos que a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder de cura. A palavra de Deus tem poder de salvação, de libertação. Entrega seus problemas a Deus, porque Deus sabe todas as coisas e Ele conhece, meu irmão. Amém? Cura sua cabeça e Deus vai falar com nós, cada um de nós, vai falar com cada um de nós aqui nesse momento, porque Deus é fiel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai Santo, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Tem abençoado a nossa igreja, abençoado a tua família renovada, Pai Santo. Fala conosco através da sua palavra. Usa a tua serva, Senhor, para trazer essa mensagem, porque nós vamos sair daqui renovados, cheio do Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso Deus, somos dependentes do Senhor, e aqui estamos ao seu dispor, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. É uma grande honra estar ministrando em culto de Santa Ceia. Confesso que teve um peso um pouco maior do que as outras ministrações e eu me sinto muito honrado nisso. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 22, versículo 14 ao 20. Lucas, capítulo 22, versículos 14 ao 20. Amém? Vamos lá. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Até aí. Agora vou orar mais uma vez, que sempre gosto de entregar esse momento do meu coração para o Pai. Senhor meu Deus, muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Deus, só o Senhor sabe o quanto foi difícil gerar essa palavra, Deus. Papai, mas se a tua unção não estiver nas minhas palavras, Senhor, serão apenas palavras. Jesus, eu peço agora a unção derramada sobre cada palavra que sair dos meus lábios, Jesus. Papai, que tem um peso de glória agora ao coração sedento, em nome de Jesus. E eu dou uma ordem agora a todas as potestades que se levantaram no dia de hoje. Deus, eu dou uma ordem agora que parta em retirada, que toda dissensão de mente no dia de hoje seja repreendido no nome de Jesus. E pelo poder do teu nome, Jesus, eu peço agora que os corações sejam abertos para ouvir a voz de Deus nesta noite. Deus, que as mentes estejam abertas ao entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite. Pai, traga agora em nome de Jesus um peso, Senhor, especial nessa palavra.
Queridos, hoje é culto de Santa Ceia. E o tema que nós vamos falar nessa noite é um tema que é sobre mesa, com a temática mesa. E eu quero começar com uma pergunta para a igreja. Você responda no seu coração. Para você, qual é o significado da palavra mesa? Quando eu falo mesa, o que vem ao coração, ao teu coração? O que é que vem ao teu coração? Para mim, Ana Cláudia, a palavra mesa, ela me arremete a uma memória de infância. Desde a minha infância, a minha família tem o hábito de se assentar à mesa todas as refeições. E nos almoços de domingo é sempre uma ocasião mais especial, onde a minha mãe, ela prepara um prato de memória. Nós sempre temos em casa, nos almoços de domingo, maionese e macarrão. É um tipo de prato que os meus pais sempre reproduzem no dia de domingo. E no dia de domingo, os meus pais, desde a infância, colocavam, como está aqui, essas bandejas maiores no centro da mesa, e nós nos assentávamos ao redor e ali comíamos no dia de domingo com gosto de comida especial, porque nós tínhamos o nosso prato especial, nós tínhamos a nossa montagem especial. E com o decorrer dos anos, isso continuou, perdura até os dias de hoje. Hoje, na casa dos meus pais, nós temos uma mesa que comporta 23 pessoas. Porque a minha mãe tornou-se a matriarca da família, porque nós não temos, meus avós são falecidos. E sempre que tem algum evento familiar que a gente tem que partilhar a comida, sempre a gente se reúne na casa de minha mãe. A diferença é que hoje as condições um pouco melhor, no almoço de domingo a gente tem muito churrasco. Então, quando eu tenho saudade de casa, é especialmente nos dias de domingo, que é quando nós nos assentamos à mesa. E a minha mãe gosta de cozinhar para a gente nesse dia, e a gente se achega, vai se achegando, a minha cunhada mora no mesmo terreno, e a gente começa a conversar, enquanto a minha mãe cozinha, e aí a minha mãe prepara a mesa de forma organizada, aquela comida. E nós nos assentamos e partilhamos a refeição até os dias de hoje. E queridos, eu trouxe isso para a minha casa também. Na minha casa, a gente tem o hábito também de se assentar à mesa em todas as refeições. E esse ano em especial, eu adotei essa estratégia de almoço de domingo todos os dias. Sempre que eu faço a refeição, eu não tenho o hábito de mesa posta, porque não consegui, até tentei, mas não consegui colocar o suco lá, um pratinho bonito, não consegui. Suja muita louça, queridos, que tem uma vida muito agitada, eu acho muito complexo. Então eu prefiro continuar a ideia da minha família, coloco a minha refeição e a gente come todos os dias dessa forma, como se fosse um domingo. E o ano passado, eu pensei, eu não tinha o hábito de cozinhar em casa. Não tinha, tenho 20 anos de casada e não tinha. E eu pensei, que prato de memória eu vou trazer para a minha família? Porque eu tenho um prato de memória. E eu creio que foi o Espírito Santo que trouxe isso ao meu coração. E eu pensei assim, o que eu sei fazer de melhor? E que as crianças gostam? Macarrão. E aí eu comecei a trazer o macarrão com um prato de memória nos dias de domingo na minha casa. Mas talvez para você a mesa não tenha esse significado afetivo. Talvez para você a mesa não tenha uma ideia de memória, não tenha um significado tão romântico como o meu. Talvez vocês, com a vida corrida, comam quando dá, não tenha aquele hábito de se reunir à mesa. Ou talvez você não tenha nem mesa em casa. E aí come cada um por si, né? E o que eu quero dizer nessa noite é que a mesa, aquela que a gente tem em casa, ela pode ter um significado muito mais profundo do que você pensa.
nós vemos muitos momentos de mesa de grande relevância, muitos mesmo. Se eu fosse citar aqui todos os momentos de banquete que nós temos na mesa, eu seria muito extensa. Nós tivemos muitos momentos de mesa. Vou citar apenas alguns, dois. Quando Abraão, recebeu os anjos em sua casa, o que ele falou para Sara? Sara, corre na cozinha, prepara o pão, eu vou providenciar o novilho e nós vamos cear com essas pessoas, nós vamos comer com essas pessoas. Momento de mesa, momento de comunhão. Abraão tinha tanto hábito de celebrar esse momento de comunhão que até quando o filho dele, Isaac, desmamou, foi motivo de banquete em sua casa. Motivo de banquete. Quando José recebeu seus irmãos, nós vemos que José, de uma forma, de um amor que, para constranger os seus irmãos em amor, ele mandou que preparasse um banquete. Em meio ao caos, em meio à escassez, eles tiveram um banquete. Sabe por quê, queridos? Porque o banquete, a comida, ela mostra o quão abençoado é a sua casa e o quanto você pode abençoar uma outra pessoa. Então, tendo em vista o assunto dessa ministração, há dois momentos de mesa que se destacam com maior relevância para nós. Um desses momentos de mesa está em Êxodo capítulo 12, onde nós vemos o povo de Israel ali celebrando após a 10ª praga ser estabelecida, que Deus falou que ia mandar passar o anjo da morte e ceifar a vida dos primogênitos da casa que não tivesse sangue em seus lugares. E aí Deus estabeleceu que aquelas pessoas, o povo de Israel, pegasse um novilho de 1 ano, matasse aquele novilho, e se a sua casa fosse poucas pessoas, que chamassem os vizinhos para comer junto. Não podia sobrar, e se sobrasse era para queimar, porque era para comer, e também comer pães asmos. Naquele momento, Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel através de um momento de mesa. Momento de mesa. Deus é bom, Deus é bom. Todos os anos, queridos, todos os anos, essa celebração pascual, ela comemoraria o modo como Deus libertou o povo do Egito. Ela comemoraria como o povo de Israel deixou de ser escravos. E agora eles passariam a ter uma identidade. Porque todas as vezes que eles ceassem na Páscoa, aquilo seria como uma memória. Seria como uma memória. Por quê? Agora eles contariam para as próximas gerações o que Deus havia de ter feito, o que Deus houve de ter feito. E Deus mandou que eles comessem como se estivessem prontos para partir. Há um versículo que diz assim, em Êxodo: assim, pois, o comereis, Êxodo 12:11, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 14: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus estava estabelecendo uma aliança com o povo. Deus estava separando aquele povo para ser dele, queridos. Não há como nós falarmos desta mesa posta aqui hoje sem nos lembrarmos do que Deus fez ao povo de Israel.
mataria o tempo de escravidão. Quem é Israel? Israel era um povo de identidade, não era qualquer pessoa que podia celebrar a Páscoa. Somente aqueles que fossem circuncidados, somente o povo escolhido podia celebrar a Páscoa. As pessoas resgatadas por Deus do Egito. E a Páscoa, ela lembrava, lembrava a libertação que esse povo teve. E hoje, como nós, como Igreja do Senhor do presente século, vemos a mesa do Senhor. Isso que está posto diante dos nossos olhos é a mesa do Senhor. De que forma nós enxergamos essa mesa? Segundo Bob Jameson, em seu livro Entendendo a Mesa do Senhor, há pelo menos 3 visões de como se vê a mesa do Senhor, como se vê a Santa Ceia. A primeira forma que o autor nos expõe são as pessoas que talvez até tenhamos algumas delas assentadas aqui, eu espero que não, mas pessoas que veem a mesa do Senhor de forma mística. Como assim de forma mística? Como se o cálice e o pão representassem o próprio Jesus. Como se os elementos da Santa Ceia, quando eu comesse, eu ingerisse o próprio Jesus. Isso tem um nome, é transubstanciação. E os elementos, eles são muito importantes para a ceia, mas eles não são o próprio Jesus. Os elementos da ceia são um memorial do que Jesus fez e que Jesus há de vir. Uma segunda forma que o autor nos apresenta são pessoas que tomam a Santa Ceia do Senhor como se ela fosse uma corrente de fé. Como assim uma corrente de fé? Para obter resultados materiais e espirituais. Como se fosse uma barganha com Jesus. Eu vou tomar Santa Ceia hoje. Ora, Senhor, eu vou tomar Santa Ceia, mas eu quero aquilo e aquilo. Eu preciso daquilo, por isso eu vou tomar a Santa Ceia hoje. Uma terceira forma são aquelas pessoas que veem a Santa Ceia apenas como uma forma ritualística. O que é uma forma ritualística? Veem esse ato apenas como um ritual. E este ritual, ele não tem espiritualidade em seu coração, ele não tem peso em seu coração, ele nem sequer sabe o porquê ele toma a Santa Ceia. Ele sabe que as pessoas falaram que deve se tomar todos os meses, mas por que eu tomo a Santa Ceia? E quando nós temos essa atitude, nós somos apáticos. Nós deixamos de ter qualquer paixão pela glória de Deus. E nós nos esquecemos da expiação que Jesus fez na cruz do Calvário. Todas estas formas não são formas adequadas para se tomar a Santa Ceia do Senhor. David Titus tem um livro chamado A Experiência da Mesa. Alguém já leu? Uma pessoa? A David, ela é uma pastora que já faleceu, mas ela tem um ministério, tinha um ministério, que era um ministério que ela colocava na mesa dela, um prato, e aquela coisa muito chique. Então ela
tinha um ministério de constranger as pessoas em amor através da mesa. E ela conta a importância da mesa em seu livro. E ela conta também os testemunhos que ela já obteve através das pessoas com as quais ela teve esse momento de mesa em sua casa. Quantas pessoas nós já chamamos para nossa casa neste ano para ter um momento de mesa? A mesa, ela tem esse poder de constranger em amor. Constranger em amor. Isso eu estou falando de uma mesa secular, uma mesa convencional. A mesa do Senhor, ela tem um valor muito maior do que uma mesa convencional. E esse valor, ele tem que tocar nos nossos corações num dia como hoje, queridos. Aleluia! Se você chegou aqui nessa noite, talvez não entendendo a importância, a relevância desse ato, eu quero que a partir dessa ministração, em seu coração haja um peso de glória. Aleluia! Deus é bom! A mesa do Senhor, ela nos constrange em amor, porque ela nos dá uma identidade de filho. Quando você partilha, você está falando: olha, a partir de agora eu entendi o sacrifício de Jesus, eu sou filho de Deus, eu entendo que Jesus morreu para me salvar, eu sou filho. E quem geralmente são as pessoas que nós convidamos para vir à nossa casa, partilhar da mesa conosco? São pessoas conhecidas. Dificilmente a gente chama para partilhar a mesa conosco pessoas que nós não temos a intenção de estreitar relacionamentos. E quando Jesus, no seu ato de ceia, convida os apóstolos para ceiar com ele, é como se Jesus agora estivesse dizendo: olha, meus amigos, a partir de agora vocês são a minha família. Sabe por quê? Porque o ato pascual, geralmente, ele era feito entre família. Mas Jesus fez com seus amigos. Jesus agora estava fazendo dos seus amigos a sua família. Talvez a sua definição de família ela tenha um peso distorcido na sua mente. Talvez quando eu falo assim, que a partir de agora você faz parte da família de Deus, a palavra família em seu coração ela é manchada pelos traumas da vida. Eu não sei o tipo de pai que você teve ou tem, mas eu quero te dizer nessa noite que se você entender o sacrifício de Jesus, ele vai te dar um pai que é sobre todos os pais. Esse pai nós não podemos comparar com nenhum pai. O melhor pai terreno não se compara ao nosso Pai Celestial. Hoje, nesta noite, Deus tem chamado pessoas para serem filhos, para agirem como filhos, para se assentarem à mesa que hoje está posta. Talvez você tenha caminhado sozinho as duras penas até aqui, mas eu te apresento nessa noite uma família de amigos e irmãos. É isso que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um ato individual. A ceia do Senhor ela é um elo entre Deus Pai, o céu, nós, para com o próximo. Essa é a representação da Santa Ceia.
E eu quero que a identidade de filho seja muito bem estabelecida no seu coração, querido. Que a partir de hoje você possa pensar também em ser pais e mães espirituais, pessoas com o coração voltado às coisas do reino, que as coisas do reino tenham um peso de excelência no seu coração. Em Lucas 22:19 diz assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o, deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. É como se Jesus estivesse falando: eu sou o sacrifício. Vocês hoje, nós hoje, não precisamos mais imolar o cordeiro, porque o cordeiro se fez homem e morreu por nós, para que hoje nós tivéssemos o direito de estarmos assentados aí, assentados, com o nosso culto racional, com os nossos louvores, adorando ao Senhor. Quando nós cantamos aqui na frente, nós não cantamos por cantar, nós cantamos para um Deus. Quando nós falamos da palavra, nós não falamos por falar, nós ministramos a palavra de Deus. A sua vida não é por acaso. A escolha do momento pascual, a escolha do sacrifício de Jesus não foi por acaso, teve uma intenção, que é te dar um direito. Em Lucas 22, versículo 20, diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Hoje nós não precisamos pegar o sangue e colocar nos umbrais das portas, porque este sangue, ele nos lavou pela fé na cruz do Calvário. Nós fomos lavados e redimidos para sermos dele, queridos. Você está entendendo a importância da sua vida? Eu não sei se você às vezes pensa que a sua vida não tem significado algum, não tem importância alguma, que você está aqui apenas por viver. Mas a sua vida, ela teve um preço de sangue. Alguém pagou o preço por você. Em João 1,12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você é filho. Filho. Gálatas 4:7 diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Queridos, vocês não são servos. Nós não somos servos, nós somos livres em Cristo Jesus. Livres. Sabe qual é a imensidão dessa palavra ser livre em Cristo Jesus? É sermos ousados. É sermos ousados, queridos. Porque todas as intenções das trevas é tentar nos diminuir a ponto de nós perdermos a nossa identidade de filho. Nós não nos acharmos no direito de sermos chamados filhos. Nós não acharmos no direito de ninguém nos amar. Mas Ele nos ama. Ele nos ama. O seu Pai, Deus, o meu Pai, Abba Pai, te ama. 2 Coríntios 6,18 fala: e eu serei para vós Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não sou eu quem fala,
que ferem os seus filhos e o ciclo nunca tem fim. Cristãos nas igrejas machucadas, feridas, porque não entende o seu lugar no reino. São carentes de atenção, são carentes de afago. Mas o papai, querido, fez muito mais que um afago para você e para mim. Gálatas 4:6 diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. O Espírito, sabe onde o Espírito mora? Dentro de nós. Nós não estamos só. No nosso momento mais difícil, nós temos dentro de nós um Espírito. O Espírito do Deus Pai. Deus, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Hoje a mesa está posta. É um tempo de festa. Não é com tristeza que nós nos lembramos desse momento. Sabe por quê? Porque esse momento nos deu o direito mais precioso nessa noite. É com grande alegria que nós pensamos em tudo que Jesus sofreu. Jesus, aquele que reuniu em sua mesa pessoas que o traiu, pessoas que o decepcionou. Sabe por quê? Porque não é para você olhar para pessoas, é para você olhar para Ele. Olhe para Jesus. Entenda o sacrifício. Jesus, quando estava em sua maior agonia, chamou seus amigos, aqueles que partilharam da mesa muito recentemente. Amigos, vamos subir ao monte, vamos orar comigo. E em sua maior angústia, queridos, pouco tempo antes, Jesus falou ali no verso 15: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Jesus estava ansioso em comer com os seus discípulos, e aquelas mesmas pessoas que Jesus partilhou a mesa, Jesus falou assim: olha, subimos comigo no meu momento de angústia, vou orar. Essas pessoas dormiram. Quantos têm dormido sono espiritual? Quantas pessoas têm sido apáticas sobre as coisas do reino? Jesus está à porta, querido. Jesus está voltando. Às vezes você pensa: nossa, mas eu ouço que Jesus vai voltar desde o tempo da minha avó, do tempo da minha mãe. Jesus está voltando. Logo nós estaremos lá. Logo nós participaremos de uma mesa com Ele lá na glória. Porque no final se resume a tudo isso: o sacrifício de Jesus, que é para salvar as nossas vidas e nos levar para o céu. O céu tem que ser uma realidade no seu pensamento. Quantas pessoas não pensam mais no céu? Eu lembro quando criança, quando falava que Jesus vinha nos buscar, eu tinha medo. Mas hoje eu entendo. Eu entendo que não é por medo que o Pai tem te chamado. É por uma identidade de filho. Eu te chamo porque você é meu filho. Convido a igreja a se colocar de pé nessa noite. Nós vamos cantar uma canção nessa noite. E eu quero que você feche os seus olhos. Logo, logo nós cearemos. Logo, logo nós teremos este ato tão bonito, um ato tão importante. Um ato de memória. Até que Ele venha. Até que Ele venha, querido. É por isso hoje que nós vamos cear, até que Ele venha. E até que Ele venha, o
Independente que você não faça parte dessa igreja, você pode participar, já foi batizado.
você ainda não foi batizado, espera um pouquinho, né? Nós temos aqui o caso do Vitor, que está para se batizar. Nós temos o caso do Charles, né? Logo eles vão poder estar também ceando conosco. Tem outros irmãos aí preparando para cear. Mas eu gostaria que você pensasse nisso. É um momento de comunhão. Comunhão com o Senhor. Comunhão com os irmãos. Amém? Eu gostaria que você virasse para o seu irmão da direita, da esquerda, de trás, da frente e falasse assim para ele: meu irmão, eu quero cear com você. Amém? Junto com você. Amém? Fala para ele assim: Jesus morreu por você. Fala assim: Jesus morreu por mim e por você. É um momento de comunhão. Nós servimos ao mesmo Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles vão estar cantando, né? Serei fiel, né? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Mas além desse momento de comunhão, ele é um momento de meditação. E eu gostaria que você meditasse nisso. É um momento, a ceia foi um momento de meditação. Jesus, quando está na mesa, na ceia com os discípulos, ele diz o seguinte: olha, um de vós há de me trair. E aí eles começaram a usar uma expressão que é uma expressão de meditação. Eles viraram e falaram assim, um após o outro: sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Então é um momento de meditação individual. Interessante que eles não ficaram preocupados quem fosse para isso, estavam preocupados com ele mesmo. Então é hora, irmãos, nós preocupamos com nós. Quem sabe você conhece a história do irmão, né? Quem sabe você está pensando em alguém, né, que você viu que cometeu alguma falha, e você pensou em você. E eles estavam preocupados com isso. Ele disse: cada um, todos, um após o outro, os 12. Muito interessante isso. Sou eu, Senhor. Então é um momento de meditação pessoal. Então eles vão estar cantando: tu és fiel, Jesus. Pense nisso. Pense o quanto que Deus está sendo fiel com você. Pense nisso, o quanto que Deus tem sido fiel com você. O quanto que Ele tem cuidado da sua vida.
Fazer isso em nome de Jesus. Amém?
hino, amém? Eles cantaram o hino. E agora você tem a oportunidade para agradecer ao Senhor. Continua tudo como estava antes, né? Não mudou nada. Nós temos aqui um conselho abençoado, quero até justificar a ausência do irmão Vânia, ele está muito ocupado,
Por isso que ele não está aqui conosco hoje, bem? Ele está muito gripado, não veio estar conosco. Então, o nosso conselho abençoado, teve aí algumas modificações, tem toda a liberdade para eles. Então, administraram muito bem a igreja, né? Foi bênção de Deus, na verdade mesmo. Vocês viveram um momento gostoso também. E nós continuamos do mesmo jeitinho. Nossos trabalhos continuam normais. Eu quero aqui a iniciativa, inclusive da quarta-feira, né? Que é o culto da família, com a participação do grupo de intercessão. E eu fiquei muito feliz no grupo de intercessão de uma quarta-feira. Já tinha visto pela internet, né? Pelas redes sociais, mas que no dia que vocês também não dirigirem, estejam aqui nessa reunião. Isso é bênção. Em nome de Jesus, né, Maurício? Bênção, tem sido bênção realmente essas irmãs de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa escola dominical, nós estamos na quaresma, nós estamos nas últimas 3 lições sobre a vida de Jesus e nós estamos exatamente estudando o que aconteceu na semana da Páscoa. Há um julgamento, né? Vimos hoje sobre o pátio do julgamento, né, não César? Vimos o julgamento hoje, ele foi julgado politicamente, foi julgado religiosamente, e você não pode deixar de vir à escola dominical, porque isso é importante. Às vezes a gente pensa assim, aconteceu lá com Jesus, o que tem a ver hoje? Tem a ver muito. Nós vimos hoje. Nós podemos aplicar tudo o que acontece, que está na Bíblia pode ser aplicado para as nossas vidas. Amém? Jesus foi julgado injustamente, religiosamente, injustamente, politicamente, porém com o propósito do Pai. Deus permitiu. E nós vimos isso hoje. Vidas foram usadas para que Jesus fosse crucificado. Usadas, entre aspas, de forma negativa. De forma negativa. Precisava acontecer aquilo. Amém? E nós vimos hoje, nós temos que nos policiar, porque nós estamos também envolvidos, de certa forma, religiosamente, porque tomamos decisões dentro da igreja, dentro do clero, e estamos também envolvidos politicamente, porque também tomamos posição dentro da nossa política. Né? Então, venha na escola dominical que vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, e também o nosso culto de louvor e adoração igual esse que você viu aqui. E quero lembrar os irmãos que no dia 30, que é o último domingo do mês, nós vamos estar aqui no culto de louvor e gratidão por tudo aquilo que Deus fez em minha vida. Amém? O momento que nós passamos, esses meses, vai ser um culto de gratidão a Deus. Mas a Helena resolvemos fazer aqui na igreja, não fazer em casa, porque a gente quer a presença de toda a igreja. Eu gostaria que todos estivessem presentes, nós vamos testificar. É um testemunho, eu entendo que vai ser bênção para a sua vida, amém? Gostaria que você estivesse aqui. E na oportunidade, nós vamos estar comemorando 43 anos de casados, fazemos dia 28, né? E nós vamos também oferecer um jantar para toda a igreja. Eu e a Helena, nós vamos estar oferecendo um jantar para toda a igreja, então todos vão estar aqui nesse culto, nós vamos estar oferecendo esse jantar e vamos dar esse testemunho em nome de Jesus. Lembrando que no dia 28, nós vamos à reunião lá na casa do pastor Augusto. Amém? Nos horas de 60 anos, a reunião lá na casa do pastor Augusto, na última sexta-feira do mês, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos o nosso culto? Irmã Diana, me perdoe. Senta só um instantinho. Senta só um instantinho. Um minutinho. Paz, Senhor, irmãos. É rapidinho. Nós não poderíamos deixar de passar, né, em branco. Eu estou aqui, em primeiro lugar, eu quero fazer um convite para todas as mulheres. Dia 15, às 18 horas, é o nosso primeiro culto da rede de mulheres. Eu gostaria que todas as irmãs estivessem presentes para juntos nós louvarmos, adorarmos o Senhor. Nós convidamos uma missionária, né? Núbia, ela vai estar ministrando a palavra. E você que tem um testemunho, tem algo para contar, né, da parte do Senhor, é uma oportunidade.
se perfuma, que vence o cansaço. Mulher que chora, que ri. Mulher que sonha. Tantas mulheres belas, únicas, vivas, cheias de mistério, encanto. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas, todos os dias. Amém, irmãs? Então, vamos dar a igreja. E agora eu escolhi aqui um pequeno texto da Helena, para nós dedicarmos a você nesta noite. Nós sabemos, né, irmãos, que a Helena tem sido uma mulher forte, uma mulher guerreira, tem estado o tempo todo ali ao lado do pastor Márcio, né? A vida, irmãos, muitas vezes ela nos surpreende, né? E eu tenho certeza que essa situação foi uma surpresa muito grande para a casa deles. Mas eu quero dizer para você, Helena, que você pode contar com nós. Nós estivemos aqui o tempo todo intercedendo por vocês, sabendo que a mulher é a parte mais sensível, mas muitas vezes nós precisamos nos tornar fortes. E eu tenho certeza que você tornou muito forte. Uma mulher que recorre a Deus é sábia e abençoada. Uma mulher que pode não ter força física como de um homem, mas luta em oração, age com sabedoria e é um instrumento nas mãos do Senhor. E é assim que nós te recebemos nesta noite, comemorando o Dia Internacional da Mulher. E agora, eu vou chamar aqui umas moças, né, que fizeram questão de participar deste momento. É a Júlia, a Maria Eduarda, a Hanna, a Maria Clara e a Noemi. Elas vão cantar um louvor para todas as mulheres da igreja, né? Que Deus abençoe vocês. A minha parte se encerra aqui, porque eu tenho outra parte aqui para fazer. Eu agradeço muito, pastor Márcio, pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir então essas meninas. Deus é bom, aleluia. Vamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Mulher virtuosa, que já é segundo 37 de Fina Jones. Mas é importante lembrar que a perfeição não é subjetiva. A beleza está em sermos autênticos e fazermos o nosso melhor a cada dia. Você tem uma missão, você é especial, não existe outra igual a você. Mulher, Deus te tem um coração encantado, adorador, cheio de amor. Não diga que você não tem valor. Deus não errou quando Ele te criou. Ser uma mulher vitoriosa, eu tenho uma missão. Disso eu não abro mão.
Graças a Deus. Nós temos aqui mulheres vitoriosas, amém? Mulheres que realmente têm feito a diferença na igreja, nas suas lares, nas suas casas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por tudo, Senhor, que o Senhor realizou neste lugar. Obrigado pelo louvor, obrigado pela palavra, obrigado por esse momento de comunhão, obrigado pelas ofertas, Senhor. Dízimos, ofertas, obrigado pelas ofertas cereais, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa homenagem às nossas irmãs da igreja, Senhor. Pedimos que a bênção do Senhor nos acompanhe. Somos vencedores de vitória. Que a bênção do Senhor alcance toda a igreja, alcance aqueles que não estão presentes também, ó Pai. Nos dê uma semana de vitória. Oramos no nome de Jesus. Vamos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão e consolação dos dons do Espírito Santo estejam conosco, com toda a igreja do Senhor hoje para todo sempre. Amém. Está comigo, então. Vamos para a nossa